Amém, queridos. Enquanto as crianças sobem, abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o 38, parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Pai, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por esse dia, pela Tua graça, compaixão, Tua misericórdia, Teu amor grandioso. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus. Aprove ao Senhor nos trazer a esse lugar, Senhor Deus. E que o Senhor prepare o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, para ser ministrados pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E que o Cristo, Senhor Deus, o Teu Cristo venha confirmar em nosso coração aquilo que nós precisamos aprender, que nós precisamos discernir, Pai, para que nós cresçamos, ó Deus, como cidadãos dos céus, Pai. Muito obrigado, nós Te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique à vontade. Só tira um pouquinho do barulho para mim aqui, por favor. Texto de Hebreus, capítulo 10, esses versículos que a igreja escolheu para que a gente estivesse trabalhando esse ano. Tema desse ano: permanecendo em fé, andando em fé, permanecendo em unidade. Amém? É o nosso propósito no decorrer desse ano, e a gente vai ouvir muitas ministrações baseadas no tema desse ano. Eu creio que será assim, para que a gente realmente tenha discernimento daquilo que o Senhor quer fazer e cresçamos juntos como família, como igreja, como corpo, numa direção só, caminhamos numa direção só, que é o nosso objetivo e o objetivo também da igreja. Esse texto que foi lido, ele é emprestado, digamos assim, de um profeta chamado Abacuque. Está lá em Abacuque. E é interessante que a gente aprende muita coisa com esse pequeno livro e esse profeta que não tinha muita referência, apenas aparece o nome dele, não se fala quem era o pai, de que família ele veio. Sabia-se que ele foi um profeta que foi comissionado por Deus para pregar ou para profetizar no reino do sul, que é Judá. E diferente de outros profetas que a gente vê na Bíblia, que traziam uma sentença para o povo de Deus, tanto para Israel, reino do norte, quanto para Judá, reino do sul, trazia uma palavra de juízo para o povo. Abacuque é um profeta diferente. Ele se baseia exatamente na oração, na intercessão pelo povo. Ele não traz uma palavra de juízo, uma sentença dizendo que o povo tem que sofrer, que o povo será perseguido, mas ele traz uma palavra de oração, uma busca a Deus, intercessão. Ele está sempre indo a Deus, ele não está indo ao povo. Isso é muito importante para nós, para os nossos dias, porque muitas vezes a gente corre para um lado, corre para o outro, atrás de um, atrás de outro, esquecemos de buscar aquele que realmente vai nos dar a orientação correta, que vai falar conosco, Deus. Amém? Então o profeta, ele fazia isso, ele corria para Deus, ele ia a Deus, e ele começa o livro realmente falando de situações difíceis que estavam acontecendo em Judá, né? Uma perversidade terrível, porque o rei na época, Jeoaquim, que era filho de Josias, fez tudo errado, diferente do seu pai Josias. Então havia muita perseguição, havia muita encrenca, havia muita confusão, havia muito litígio no reino de Judá. E Abacuque, ele vai a Deus e pergunta para Deus, fala para Deus assim: Senhor, ele faz duas perguntas para Deus. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo em Judá? Será que o Senhor vai deixar que essas pessoas continuem pecando o tempo todo? O Senhor não olha, o Senhor não abre os teus ouvidos para isso, nem os teus olhos veem? O profeta esperava uma resposta de Deus de consolo,
mas a resposta de Deus para ele foi pior do que o seu desejo. Deus fala para ele assim: ó Abacuque, eu estou preparando uma nação terrível, impetuosa, uma nação grande, que ela não vai ter piedade de Judá, e essa nação vai corrigir Judá. O profeta volta outra vez para Deus e fala assim: Senhor, será que o Senhor entendeu errado? Eu estou pedindo compaixão para Judá e o Senhor diz que vai mandar uma nação impiedosa, uma nação que anda pela face da terra, que nem gafanhoto, destruindo tudo que vê pela frente. Será que o Senhor vai mandar uma nação impiedosa para corrigir uma outra menos pecadora do que ela? E aí Deus fala para ele assim: Abacuque, Babilônia, que eram os caldeus, será subjugada. Eu vou cuidar de Babilônia. Mas até isso acontecer, você vai fazer o seguinte: você pega uma tábua, escreve o juízo que eu tenho sobre Babilônia, em letras grandes, letras garrafais, para que aquela pessoa que passe correndo saiba o que vai acontecer quando chegar o tempo. No tempo certo isso vai acontecer. Passou algum tempo, e ele continua naquela luta, mas Deus fala para ele: olha Abacuque, o tempo virá. Se demorar um pouquinho, não te apressa, não tardará, vai se cumprir. E aí, queridos, não fala também sobre Abacuque, quantos anos ele tinha. A única coisa que nós sabemos pelos relatos de outras, ele não é mencionado no Velho Testamento, o nome dele no Velho Testamento ou no Novo, exceto isso. Mas nós sabemos que ele foi contemporâneo de Jeremias. Era jovem, como Jeremias, foi contemporâneo de Jeremias. 60 anos depois dessa palavra que o Senhor deu a Abacuque de que Babilônia seria destruída. Escreve Abacuque antes que tudo aconteça numa tábua. Quando chegar o fim, todas as pessoas conhecerão e verão que eu disse e que eu cumpri. 60 anos depois, se você consultar Jeremias 50, 51, você vai ver que Babilônia foi totalmente destruída. Aquele reino impiedoso, aquele reino que marchava pela face da terra, aquele reino que subjugava as nações, que não tinha misericórdia de ninguém, aquele rei Nabucodonosor, que oprimiu muitas nações, inclusive Judá, foi totalmente destruído. Se você vê a história de Babilônia, você percebe que os relatos dizem que Babilônia tinha muros tríplices. Cada um desses muros tinha 56 metros de largura. A sua altura era de 60 metros de comprimento. Sobre esses muros havia torres de 90 metros. E uma coisa muito interessante que a história fala: os muros da China são mais antigos do que Babilônia. Os da China continuam em pé, mas de Babilônia ruiu. No meio desses 3 muros havia água, havia canais de água. A cidade toda era cercada por esses muros. Essas torres permitiam que o vigia observasse as pessoas que estavam se aproximando da cidade. Era impossível penetrar naquela cidade, na ótica humana e na ótica deles. Babilônia não dependia de nenhuma outra nação, eles tinham tudo. Os chamados jardins suspensos pertenciam à Babilônia, coisa maravilhosa. Tudo que eles precisavam eles tinham. Mas Deus usou um consórcio chamado Medo e Persas, na figura de Ciro e de Dario, especialmente de Ciro, a quem ele chamava de meu servo, meu pastor. E esse homem, guerreiro também, ele invadiu Babilônia junto com Dario, os persas e os medos, e destruíram totalmente Babilônia. Babilônia hoje é onde está situado o Iraque, você não vê nada, não se fala. Outras cidades que foram destruídas ao redor do mundo foram reedificadas, mas a palavra de Deus diz que Babilônia nunca será reedificada. Existe uma coisa muito interessante, que ele diz assim, pastor Reinaldo:
se alguém disser eu não creio em Deus, não creio que Deus existe. Alguns homens falaram isso, Nietzsche, por exemplo. A palavra para essa pessoa, você vai dizer assim, beleza, então reconstrui Babilônia. E você saberá se Deus existe ou não. A história conta que Alexandre o Grande, nas suas investidas, outro guerreiro que andou pela face da terra, tentou reconstruir Babilônia. E se você pesquisar, a história diz que ele foi acometido de uma febre terrível. Ele propôs ração para os soldados, 60 mil rações diárias para que os soldados reconstruíssem Babilônia. Em questão de uma semana e um pouco mais, Alexandre o Grande estava morto. Pastor, mas isso é uma história. Vou te dar mais uma informação recente que talvez você tenha conhecido. Saddam Hussein, rei do Iraque, não faz muito tempo. Os mais novos conhecem a história. Durante algum tempo, diz a história que ele começou a catalogar o que restava dos tijolos dos muros da Babilônia, porque ele queria reedificar. Não durou muito tempo, Saddam Hussein estava sendo enforcado em praça pública. Alguém conhece a história? Estava enforcado em praça pública, porque tentou reconstruir Babilônia. Nesse contexto, é que Paulo, ele recorre, não recorre simplesmente, o escritor de Hebreus, não somente aí, mas Paulo, ele fala disso também lá em Romanos 1,16. Ele também fala para os Gálatas 3,11. E ele está instruindo essas pessoas para dizer que nós temos que viver de uma forma correta, olhando para Deus, para aquilo que Ele prometeu fazer. Ele não vai falhar. Se Ele te prometeu uma palavra, Ele não vai falhar. Se Ele te prometeu uma vitória, Ele não vai falhar. Se Ele te prometeu uma cura, Ele não vai falhar. Pode demorar um pouco, mas não vai falhar. Ele diz isso, Paulo, em Romanos, ele fala para os irmãos isso. Não me envergonhe do Evangelho. E se nós olharmos para o Evangelho, é a base realmente da nossa fé, da nossa crença, em tudo aquilo que ele falou. Quando ele fala aos Gálatas, ele fala assim, olha, vocês são incrédulos perversos, porque vocês, depois que foram iluminados pela fé, pelo Evangelho de Cristo, vocês estão outra vez querendo viver pelo regime da lei. Estão voltando aos velhos rudimentos. Não podemos voltar. E aqui nesse texto de Hebreus, o escritor ele fala o seguinte: com efeito tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Encorajando as pessoas, encorajando esse povo, judeus e os gentios que haviam convertido, para que eles não voltassem atrás, para que eles não retrocedessem. O texto continua 38, na parte B, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Para que eles caminhassem, para que eles avançassem, para que eles não se preocupassem com as circunstâncias da vida e do mundo. Essa palavra, pastor Reinaldo, pastor Kleber, ela é muito propícia para os nossos tempos, para os nossos dias. Pessoas abandonando suas fileiras cristãs, para brigar uns com os outros cristãos, para ameaçar uns aos outros, famílias cristãs sendo divididas, não se comunicam, há uma sentença de pessoas contra outras pessoas do mesmo credo, da mesma fé. E aí o escritor aos Hebreus fala assim, olha, esqueçam isso, esse não é o objetivo. Uma coisa muito interessante também que nós vemos nessa palavra é que ele está falando para esse povo, tanto as 3 menções como lá em Abacuque, falando para esse povo que nós conhecemos muito pouco de Deus. Nós conhecemos ainda muito pouco de Cristo, nós conhecemos ainda muito pouco do Espírito Santo. Tem alguns textos que a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, aquelas pessoas que foram em busca de Jesus, aquela mulher do fluxo de sangue, ela não conhecia Jesus.
Ela não sabia da essência de Cristo, mas ela imaginava que se apenas ela tocasse na orla da veste de Cristo, ela seria curada. E ela foi curada. Aquela mulher cirofenícia não pertencia ao povo de Israel, que tinha uma filha endemoniada, mas ela sabia que se o Senhor olhasse para ela, tivesse misericórdia dela, a sua filha, mesmo não estando presente, ela seria curada. E aconteceu. Jairo, quando foi buscar Jesus, ele também, apesar de ser um homem da sinagoga, mas ele não tinha a exata noção de quem era Cristo, de quem era o Espírito Santo. Mas ele vai ao Senhor e fala assim: Senhor, minha filha morreu. E o Senhor fala para ele: ó, Jairo, tua filha vive. E vocês conhecem a história. Cego de Jericó. Tantas pessoas passaram por aquele caminho e deixando aquele homem, pedindo compaixão, pedindo misericórdia, à beira do caminho, até que aparece o Cristo. O que quer que eu te faça já? Bartimeu, Senhor, que eu veja. Assim, queridos, se você mapear o Novo Testamento, você vai ver muitos milagres, cego de nascença, tantas outras pessoas, Marta e Maria com Lázaro, tantas pessoas que não tinham essa dimensão de quem era o Cristo, de quem era o Salvador. E o escritor, tanto dos Hebreus quanto Paulo, ele resgata isso para a igreja. Nós temos que ter discernimento daquilo que o Senhor realmente tem para as nossas vidas. Uma coisa muito interessante também, queridos, lá em Isaías 55, 8, 9, eu tenho o texto aqui, a palavra diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mencionando tanto no contexto de Abacuque, quando perguntou a Deus por que ele mandaria uma nação mais perversa para corrigir Judá, quanto essas pessoas que estavam aqui no Novo Testamento, querendo voltar para os rudimentos da lei outra vez. Ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês estão longe de discernir, de compreender aquilo que de fato é o Evangelho. Por isso que nós vemos irmãos, igrejas, pastores, líderes se debatendo, brigando, discutindo, querendo engalfiar uns aos outros, porque não discerniram Cristo. Não tem noção do Espírito Santo, não tem noção do que Deus, do seu chamado. Aquilo que o seu pensamento continua na terra. Não alcançaram ainda aquilo que foi de Deus. Aleluia. Uma outra coisa muito importante nisso, em relação à nossa fé. Quando ele fala, todavia o meu justo viverá pela fé. Lá em Abacuque, a Bíblia de Jerusalém, ela diz o seguinte: mas o justo viverá da fé em mim. Deus. A versão siríaca e a versão latina, ele fala o seguinte: o justo viverá de crer certo. Se a gente de fato cresce certo, se nós colocássemos a nossa fé não em nós mesmos, pelo nosso trabalho, pelos nossos méritos, colocasse em Cristo, nós viveríamos diferente, agiríamos diferente, nos relacionaríamos diferente, falaríamos diferente, agíamos diferente. O justo viverá de crer certo. Mas de que forma nós cremos certo? De que forma Deus requer que nós criamos certo? Tem um texto no Êxodo 18, eu tenho o texto aqui também, 18, 21. A palavra diz assim: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza.
Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para que julgue este povo em todo o tempo. A história relata, os irmãos conhecem, que era Jetro falando para o seu genro Moisés. A Bíblia diz nesse texto mesmo, lá no início, que ele passava de manhã até a noite julgando o povo, milhares de pessoas. Um sol escaldante, 50 graus. Ele se colocava numa tenda ajudando aquelas pessoas, tentando julgar a causa daquelas pessoas. E o sogro chega para ele e fala assim: olha, você vai morrer junto com esse povo. Tenha um pouco de sabedoria. Pega do meio desse povo homens capazes, temente a Deus, que aborreçam a avareza. Coloca essas pessoas por chefe de 1000 para que julguem as causas simples. Coloca por chefe de 100, de 50 e de 10 para que julguem as causas simples. Aquelas mais difíceis que essas pessoas, esses líderes não conseguirem julgar, então traz para você. O que isso quer dizer para nós, igreja desse século? Toda vez, pastor Kleber, que houver um profeta no meio do povo de Deus, dizendo assim diz o Senhor, eis que te digo, meu servo, entenda uma coisa, igreja, o profeta ele só foi para uma nação quando a coisa não tinha mais como ser diferente. Só vai existir um profeta no meio do povo de Deus, mesmo nos nossos dias, quando o sacerdote falhar. Misericórdia ou amém? Misericórdia ou amém? Vocês estão com medo, com medo. Só vai existir um profeta no meio da igreja de Deus nos nossos dias, como houve no passado, quando o sacerdote falhar. A responsabilidade por Judá não era do profeta Abacuque, era do sacerdote. A responsabilidade de conduzir o povo nos nossos dias, ensinar, instruir, caminhar junto, não é do profeta, é do sacerdote. Em nenhum momento isso vai ser levado para o sacerdote para ensinar o povo de Deus, levar para o profeta para ensinar o povo de Deus. Quando o profeta aparece, é uma correção, é porque já extrapolou o limite de Deus. Se é que a gente pode falar assim. Tem outro texto, Atos, capítulo 6, 2 a 4, diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Lembra lá de o Êxodo. Homens capazes, temente a Deus, que se desviam do mal, que aborreçam a avareza. Escolhe dentre o povo, nós estamos aqui em Atos, Novo Testamento. Escolhe dentre o povo homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Os irmãos conhecem a história. Começou uma discórdia entre os helenitas, os gregos, clamando pelas suas viúvas, porque elas não estavam sendo assistidas. E os discípulos reúnem e chegam a essa conclusão. O que isso quer dizer para a igreja dos nossos tempos? Só vai haver sacerdote. Lembra que a função do sacerdote é instruir, é ensinar, é aproximar o povo de Deus. Era no passado e aí continua sendo hoje. É instruir, é ensinar, aproximar o povo a Deus. Mas o que eles estavam fazendo? Servindo a mesa. Deixaram a palavra de lado para servir a mesa. Cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar do necessitado, cuidar do estrangeiro. Não era o papel do sacerdote. Amém ou misericórdia? Vocês estão inibidos. O papel de quem deveria fazer isso aí eram os levitas. A responsabilidade pelas mesas, pelas viúvas, pelos órfãos, não era do sacerdote, era dos levitas. Hoje nós continuamos na mesma pegada.
Muitas vezes nós deixamos da instrução do povo, às vezes da orientação do povo, de aproximar esse povo de Deus para servir a mesa. Corremos para um lado, corremos para outro, vamos aqui, vamos ali, só corremos um, só corremos outro. Não é o papel do sacerdote. É o papel do levita. Ele foi constituído para isso. E aí eles escolhem 7 homens com essas qualidades, cheios do espírito de sabedoria, homens valorosos, homens de boa reputação, e coloca eles para fazer esse trabalho. E é interessante, às vezes a gente chama, José, os cantores, tocadores de levita, os levitas. Se a gente colocasse esse pensamento, eles teriam que cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, cuidar do necessitado, cuidar do templo, ver as coisas que estão sendo necessárias no templo. E quando sobrar um tempo, então eles vão cantar e vão tocar. Amém ou misericórdia? Mas não é isso que a igreja fala. A igreja diz assim, olha, o levita é aquele que toca e aquele que canta, só. Não era isso que a igreja requeria. O cuidado com esse trabalho do templo é do levita, era do levita e é do levita, para deixar que o sacerdote tenha mais tempo para fazer as coisas que ele foi comissionado a fazer. Abacuque, meu justo viverá de crer. Por que a gente crê errado? Porque a gente é instruído errado também. Porque a gente faz coisas que o outro deveria fazer, porque nós aprendemos errado. Porque a gente fica batendo cabeça um com o outro, porque aprendemos errado. Não foi para isso que o Senhor nos requeriu. Mas eu vou abrandar o sofrimento de vocês. A palavra diz que a justiça de Deus, ela opera unicamente por meio da igreja. Unicamente por meio da igreja. E opera unicamente por meio da fé. Paulo resgata isso no Romanos 1, 16 e 17. A justiça de Deus opera unicamente pela fé para todos, no meio do corpo. Gentios e judeus, não faz diferença. Não há privilégio para nenhum, não há realmente uma concessão para um ou para outro. Todos são iguais, tanto gentios quanto judeus. E é através do corpo, é através da edificação do corpo. A justiça de Deus também se define pela fé do início ao fim da palavra de Deus. Se você olhar lá no Novo Testamento, o que Deus fala para Abraão? Que ele viveria pela fé e que ele seria pai de numerosas nações. Capítulo 12. A partir dali o Senhor começa um trabalho de resgatar o povo, a sua família. Deixa eu te falar uma coisa, irmã Valdete, se tornou, irmão Maurinho. Tem um texto aqui no Novo Testamento que ele fala de semente. Quando você fecha, dá um close, pastor Reinaldo que gosta de câmera, dá um close em semente. Ô gentes, quando o evangelho for anunciado em todo o mundo, pastor Kleber, ou quando o evangelho for anunciado para todas as gentes, leia-se semente, então virá o fim. Alguém já leu? Já decorou? Quando o evangelho for anunciado para todas as gentes, em todo o mundo, então virá o fim. Se você der um close em gentes, você vai ver semente. Se você aproximar semente, você vai ver sêmen. Se você aproximar em sêmen, você vê pai. E se você aproximar em pai, você vai ver Deus. Quando o evangelho do reino for anunciado aos filhos de Deus, então virá o fim.
Há uma coisa que as pessoas discutem se todas as pessoas seriam salvas. A Bíblia fala lá em Isaías 53, no texto clássico do Messias, que ele morreu para todos. Morreu para muitos. Ele entregou a sua vida por muitos. Por que por muitos? Certamente vai ter gente que não vai crer, não vai aceitar, não vai concordar. Embora você tenha que, essa palavra tenha que ser levada a todas as pessoas. Mas ele morreu por aquele que crê. Certo. Não vou perguntar amém, nem não amém. Para a gente finalizar, queridos, o escritor aos Hebreus cita Abacuque para encorajar esses cristãos, mais uma vez, a não abandonar sua confiança de que Deus cumprirá todas as suas promessas lá nos profetas até os nossos dias. Encorajando você que está presente para que você não desista, apesar das circunstâncias, dos problemas, apesar das dificuldades porque passamos, mas não desista. Creia certo. A sua fé tem que ser colocada naquele que realmente nos conquistou e entregou sua vida por nós. Uma outra coisa interessante, o pecador é salvo pela fé, mas a fé não é a causa da salvação. Amém? A causa da nossa salvação é a graça de Deus, a vontade de Deus e o poder do Espírito Santo, operando através da sua proclamação. É importante que você pregue para as pessoas. É importante que você leve a mensagem do Evangelho para as pessoas. O de ela aceitar ou não aceitar, concordar ou não concordar, não é contigo. Mas você, como salvo em Cristo Jesus, o mínimo que você pode fazer, se isso foi bom para você, se é bom para você, é compartilhar isso com outro. Não está em você convencer uma pessoa. Isso é com o Espírito Santo. Ele que vai agir. Talvez não seja nesse momento. Anos depois você vai ter notícia de aquela pessoa que para quem você pregou e que rejeitou, se converteu. Acontece isso. Às vezes, assim, te rodando, você vai encontrar com o outro, topando com o outro, que um dia você pregou e a pessoa fez caso do que você falou. Mas que ela entendeu mais tarde. Quem agiu foi o Espírito Santo. Aleluia. E por último, Jesus, ele foi para a cruz como Salvador e ressuscitou como Senhor. Ele foi para a cruz como Salvador e ressuscitou como Senhor. Meu Senhor, teu Senhor. Aleluia. Para que a nossa fé, a base da nossa salvação, não repouse nos nossos méritos, não repouse nas nossas bondades, na nossa verdade, não repouse nas nossas conquistas, e muito menos na nossa palavra. Mas repouse realmente, esse mérito tem que ser dele, para que a graça, para que a glória seja dele, não nossa. Então, igreja, esse é o nosso objetivo. Paulo, quando menciona esse texto, o escritor de Hebreus, quando menciona esse texto, ele está dizendo que realmente, igreja, não te acomoda, igreja, não desista, igreja, vá para frente. Igreja, Deus prometeu, o Pai prometeu, o Espírito Santo prometeu que estaria conosco, Jesus prometeu que estaria conosco. Vamos confiar, vamos até o fim, não importa o tempo, se daqui a uma semana, daqui a um mês, um ano, 2 anos, ou até a gente ser levado para o Senhor, mas vamos confiar. E essa palavra, ela não pode ser guardada para nós. Talvez uma palavra, apenas uma palavra, basta para que uma pessoa mude a sua história de vida. Você não precisa pregar, você não precisa expandir, abrir a Bíblia e contar todas as histórias, mas apenas uma palavra. E essa pessoa vai ser, com certeza, chegada a Deus. E tudo isso é baseado em Cristo. Cristo, na obra de Cristo, tanto para judeus quanto para gentios. Amém, queridos? Vamos orar. Nós temos a ceia hoje.